Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Shalom, como vocês estão? Espero que tenham passado um dia maravilhoso, o dia de ontem, tenham descansado bem. Aos meus amigos que estão na Europa, já é final do dia, né? Então, já uma boa noite. As minhas amigas dos Estados Unidos, ainda bom dia. E para nós aqui no horário de almoço. Estamos aqui para mais um Pérolas em Live e olha que a semana tá bombando. O tema super polêmico que é a sexualidade, principalmente no meio cristão. E hoje nós falaremos sobre a família cristã e a sexualidade. Como é que a família cristã lida com isso? E como é que, com base na palavra, porque é isso que nós falamos, como é que nós devemos lidar, como que a gente deve cuidar, como nós devemos nos educar. Ontem nós falamos sobre a mulher cristã e a sexualidade, viemos já de paulada com Oséias 4:6. Que quer dizer o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, olha só, se nós estamos tendo a oportunidade de conhecer, não podemos depois nem reclamar. Não, isso não vai nos dar direito de reclamar amanhã ou depois, porque a gente passou e penou por alguma coisa. Nós não podemos, porque Deus tem nos dado condições e muitos tempos para a gente poder aprender sobre isso. Shalom, Celinha, shalom, Rosana, vamos todas entrando, vamos aguardar a entrada da pastora Elra, que vai trazer para nós esta palavra aqui hoje, né? Hoje pela manhã nós estivemos no Manhãs com o Pai, com a missionária Elisete Pereira, foi uma bênção. O Senhor deu para nós a oportunidade de trazermos uma palavra sobre Dorcas. Se você perdeu, vai lá no perfil zeth.pereira, né? Que lá já está salva a live de hoje. Eu tenho certeza, ela tá até aí, ó. A Zete Pereira, tem 69 no final. E vocês vão ter certeza, vocês vão aprender ali um pouquinho do que o Senhor falou conosco sobre mulheres cheias de vida. Deus tem falado, gente, dia após dia. Falem sobre vida, liberem vida. Nossa, foi falada uma frase ali pela missionária Elisete que foi o seguinte: mulheres que geram vida introduzem vidas em outras mulheres. Olha só, é muito sério isso, que nós possamos sempre propagar a vida do Senhor. Vida para todos aqueles que estão ao nosso redor. Da nossa boca, as pessoas só ouçam vida. Que da sua boca elas só escutem palavras de amor, palavras de conforto, palavras de carinho. Só isso. Porque olha só, já tá cheio, né? De tristeza, de morte. Eu não sei vocês, mas o meu Facebook eu já tô meio triste de olhar para ele. Porque é só luta em cima de luto. É muita palavra pesada, é muita morte, é muita dor. Nós estamos em um período em que estamos vivendo muitas dores. Então nós temos que ser canal do quê? De alívio. Eu vou levar outra dor? Não. Eu vou levar alívio. Eu vou levar vida. Eu vou levar alegria. Eu vou levar paz. Eu vou levar amor. E olha só, quando você toma essa atitude, quando eu tomo essa atitude, não tem como ficar escondido. Porque a palavra diz que a luz não tem como ser escondida debaixo da mesa. Então, quando a gente faz isso, nós somos luz. E sendo luz, nós levaremos essa luz por onde nós tocarmos, por onde nós passarmos. Que o Senhor Deus possa te usar em todas as esferas, em tudo que você tem colocado no seu coração. Eu queria pedir hoje que a pastora Priscila Roque, eu vou te enviar um convite, se você pode fazer uma oração para o início dessa live hoje. Pastora Pri Roque, convite para que a gente inicie essa live hoje. Já estou enviando, queremos uma oração, entregar nas mãos do Pai o assunto que é pesado, mas necessário de ser falado. Nós não podemos ficar ignorantes. Nós precisamos conhecer em tudo o que o Senhor tem trago para nós. Amém? Paz, pastora. Eu vou dar uma olhada aqui. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tava na luz. Amém. Vamos sim.
A gente tem visto, né, que a gente está passando por momentos muito difíceis, mas a gente tem que ser boca profética nesse tempo, né? Tem que levar a palavra de vida onde não tem vida, e era isso que Jesus fazia, né? Toda vez que tinha algo que tinha um decreto de morte, ele chegava trazendo vida, né? Trazendo vida. Pri, eu queria pedir para acrescentar nessa oração a pastora Luísa, de Itajubá, né, que já veio tantas vezes, tanto o pessoal da live, conhece ela das lives. Nós conhecemos. Gente, ela me consagrou pastora, então não vou nem falar nada. Já não vou nem falar nada de quando é que nós a conhecemos, mas que infelizmente está naquele hospital lutando, né, pela vida contra esse vírus aí, então que nós possamos apresentá-la também ao Senhor. Amém? Vamos sim. Querido Deus e amado Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Deus, neste momento nós agradecemos por esse dia, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, agradecemos pelos teus milagres, pela tua cura, Senhor, em nome de Jesus, pela tua proteção, pela tua provisão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero neste momento colocar, meu Deus, essa live em tuas mãos, Senhor. Cada pessoa ouvir, meu Deus, essa palavra, Deus, a palavra que será ministrada no dia de hoje, venha ser cravada, venha ser guardada, meu Deus, no nosso coração, Pai, que nós venhamos, meu Deus, a cada dia colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido, Senhor, nós chegou o tempo já de crescer diante de Ti, Pai, não só de ouvir, ficar somente no ouvir, mas praticar tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, cada arma espiritual, meu Deus, que o Senhor tem nos dado, Senhor, em nome de Jesus. Usa a vida da pastora, Pai, no dia de hoje, mais uma vez, Senhor. Nós sabemos que a vida dela tem sido um canal de bênção para muita gente, Pai. Pastora Elra, Pai. Venha alcançar, meu Deus, todos aqueles que estão necessitados de ouvir uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de cura, de libertação, uma palavra, Pai, de direcionamento neste dia, Senhor. Em nome de Jesus nós apresentamos, Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estão neste momento, por este momento de luta, meu Deus, com relação ao Covid, todas as famílias que perderam, Pai, que neste momento venha consolá-los, fortalecê-los, Pai, em nome de Jesus, venha ser o sustento que eles tanto precisam. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos também aqueles que se encontram enfermos, Pai. Nós aplicamos o teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada vida. O sangue das 39 chibatadas em toda doença raiz, Pai. Em nome de Jesus, decretamos cura sobre essas casas, cura sobre essas famílias, meu Pai, em especial a vida da pastora Luísa, Deus, que neste momento o teu sangue, Pai, possa cobrir toda a casa dela, toda a família, Senhor. Em nome de Jesus, nós aplicamos esse sangue, Pai, e cremos no poder, Senhor, que há nesse sangue, Deus. Nós cremos no poder que há no teu nome, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez nós decretamos diante de ti cura sobre a nossa nação, cura sobre todas as nações, Deus. Em nome de Jesus, que estão passando por essa situação difícil, Pai. Nós sabemos que o Senhor, meu Deus, é a solução para tudo isso, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, que é o nosso sustento, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso seguro bem presente no momento da tribulação. Mais uma vez nós agradecemos a Ti, Senhor, por cada milagre, por cada cura, Pai, por cada vida, por tudo que o Senhor tem feito em favor de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastora Pri. Continua com a gente aí, tenho certeza que vai ser uma palavra daquelas. Amém? Glória a Deus. Um beijo, lindona. Beijo a todos. Então, queridos, agora nós vamos continuar aqui a nossa live, né? Vou trazer aqui agora a pastora Elra, que já chegou, e vai trazer para nós essa ministração, esse ensino, essa educação, essa informação, essa formação sobre a família cristã e a sexualidade. Cadê aí a nossa pastora linda? Olha ela aí. Já cheguei. Amém. Amém. Tudo bem, amadas? Tudo bem. Boa tarde, né? Boa tarde, pastora Evelyn. Obrigada pela oração, pastora Priscila, né? Isso. Obrigada, pastora Pri, pela oração. Que Deus realmente possa alcançar, né? A gente tem recebido muita notícia de pessoas próximas de nós com essa enfermidade, com esse vírus, pessoas que têm perdido o familiar, e a gente não pode se sentir indiferente diante de tantas pessoas sofrendo nessa época. Verdade. Então a gente tem que se colocar, né, com empatia
orando por essas pessoas em todo o tempo e caminhando de fé em fé todos os dias, crendo que Ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Todo o controle está sobre a autoridade do nosso Deus. Amém? Então é isso. Já pode começar. Pode estar liberada. Está nas suas mãos. Ai, meu Deus. Amém. Hoje eu tô equipada. Olha, hoje eu botei café. Também botei Trouxe água. Tirei a água, botei café. Olha, a água, porque ontem eu não botei água nem nada e a gente fala muito e acaba ficando ressecado. E como eu acordei muito cedo, hoje bem cedinho, gente, 6h30 da manhã, eu já estava fazendo caminhada. 6h30. Para cuidar do corpo. Lembra que a gente falou ontem, né? Da gente realmente se cuidar, a mulher realmente. E essa é uma questão de saúde também, né? Então a gente precisa entender o que a gente pode fazer que está ao nosso alcance. Eu sempre digo que o natural eu faço e o sobrenatural o meu pai faz. Amém? Então o natural você faz e o sobrenatural o Senhor faz. Amém? E o nosso tema de hoje, pastora Evelyn? Família cristã e sexualidade. Gente, aí eu fui estudar, né? Eu digo, meu Deus, eu invento cada coisa depois, nem eu sei o que eu quero falar. E aí, né, eu fui pesquisar. E eu cheguei à seguinte conclusão para essa pesquisa. Nós vivemos, né, a sociedade contemporânea, infelizmente, ela desconhece o padrão bíblico para a sexualidade. Né? A gente sabe que a gente vive um período onde a tecnologia chegou de uma forma, claro, que muito para nos abençoar, mas também muito para contaminar o padrão bíblico para as famílias, principalmente, né? Então, a sociedade contemporânea, ela desconhece e, em alguns casos, até se opõe ao modelo bíblico sobre a sexualidade. E a família, também, dentro desse contexto da sociedade contemporânea, acaba como ficando desestruturada no sentido de como essas informações sobre o tema sexualidade, principalmente a família cristã, muitas das vezes se sente perdida, sem saber exatamente como se comportar diante de uma sociedade onde a tecnologia, tudo que você pesquisar hoje no YouTube, nas redes sociais, em todos os aplicativos que existem, você encontra de tudo, absolutamente de tudo. Inclusive, crianças, inclusive, não sei se vocês acompanharam, nós estamos falando de sexualidade, mas é bom, a sexualidade da família cristã, e a gente já introduziu aqui falando da questão da sociedade que nós vivemos hoje, que ela não vive os padrões bíblicos da sexualidade. Isso, gente, é indiscutível. Claro, eu digo sempre, cada pessoa tem a sua opção, nós somos livres para escolher. Mas nós estamos numa live falando de famílias cristãs. Então, o tema aqui é, sim, a sexualidade dentro dos padrões bíblicos, dentro daquilo que o Senhor trouxe para a gente. Mas tinha um aplicativo aí, que tinha um rapaz que ele colocava o rosto, esses aplicativos que a gente muda, né, a face, vira boneca, vira sei lá o que mais. E ele ali estava doutrinando crianças com o rosto da Frozen, daquele desenho animado. Eu vi alguma coisa semelhante a isso. Então, ele ensinava bruxaria para as crianças naquele aplicativo. Inclusive, ele foi caçado, né? Então, para você ver o quanto que a família cristã precisa se colocar, se posicionar dentro dessa sociedade contemporânea que a gente vive, se posicionar dentro dos padrões bíblicos. E só tem um jeito da gente fazer isso. E confesso que é complicado. A pastora Evelyn também tem filhos, eu também tenho filhos jovens, a minha filha mais velha tem 28 anos, o caçula tem 21 anos. Né? A pastora Evelyn conheceu o Júnior, né? Ainda não conheceu a Kathleen, mas vai ter essa oportunidade. É a minha cópia, né? Ela é a minha cópia, até na forma de falar. Né? Então, a gente precisa ter essa preocupação. Pastora Elra, oi. Eu acho que o seu fone, ele tá dando um pouco de chiado quando você começa a falar. Ele faz aquele barulho como se você estivesse a mexer o fio do fone.
Sério? Mas eu não tô mexendo, não. Será que eu tô mexendo? Peraí, deixa eu tirar aqui. Posição que eu não mexo. Diga qualquer coisa. Melhorou? Deixa eu ver, para de novo. Tá, Ele ainda tá chiando ainda ou... ele fica dando um barulhinho no próprio fone mesmo. Isso é as coisas do fundo, alguma coisa do gênero que ele vai dando essa. Bora ver se fica bom. Eu já ajeitei. Amém? Então vamos lá, vamos falar então da família cristã e a sexualidade. Eu já dei uma introdução aqui, gente, para quem está entrando agora. É um tema muito polêmico, mas é um tema necessário para que a gente discuta aqui como cristão que somos, dentro dessa roupagem que a pastora Evelyn propôs para a gente essa semana. Então, o que foi que eu escolhi? Eu escolhi um versículo que está lá em Romanos 3:23. Anota aí, ou então coloca aí no chat. Romanos 3:23, que diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, há uma negação da doutrina do pecado na sociedade que nós vivemos, porque aqui ele diz que todos nós pecamos, né? E que nós carecemos da graça de Deus. E aí entra a família dentro desse contexto, porque a doutrina da queda do homem, a doutrina da queda de Adão e Eva precisa ser enfatizado e a gente precisa entender e ressaltar que as suas implicações para o contexto atual, inclusive dentro desse contexto da sexualidade, trouxe uma demanda de problemas para a família cristã. Veja isso. A doutrina da queda do homem, quando Adão e Eva pecaram e entrou essa doutrina do pecado, da queda do homem, veio junto com ela um leque de problemas que nós precisamos entender dentro do contexto da palavra, que trouxeram problemas para a família atual, do contexto atual, contemporâneo. Aí vocês vão já entender o que eu estou querendo dizer. O que acontece com a sexualidade a partir, então, do plano de Deus para o homem? Porque, gente, o sexo, a sexualidade, ela estava desde o início no plano de Deus para o ser humano. Não foi algo que Deus criou depois da queda do homem, não. Já era um plano desde o início para que o homem e a mulher desfrutassem disso. Tá? Então foi um plano original, era um plano original de Deus. Só que com a queda do homem vieram aí muitos problemas, e por isso lá em Romanos ele diz que todos nós pecamos, todos pecaram e carecem da graça de Deus, e realmente como família que somos cristãs, nós precisamos da graça de Deus dentro dos nossos lares para falarmos sobre esse tema sexualidade. Porque nós não fomos ensinados, como falamos ontem. Pastora Evelyn, eu tenho certeza que não foi ensinada pelos pais. Eu também não fui ensinada. Então a gente não conseguiu, talvez, com os filhos ainda criança, prepará-los para uma fase adulta dentro de um padrão da sexualidade bíblica e cristã. E isso é um problema hoje. Então, os princípios bíblicos para a sexualidade está lá em Gênesis. Lá em Gênesis 1, do 27 ao 28, quando Deus fala que ele criou a imagem de Deus, nos criou fêmea, macho e fêmea nos criou. Então, nós fomos criados à imagem de Deus. Deus, ele criou macho e fêmea. Aí entra aqui a sexualidade. Gênesis 1, 27 e 28. 28. Isso. Aí a sexualidade é parte inicial do plano de Deus, como eu falei. Porque pensa comigo, se a sexualidade, o sexo mesmo, macho e fêmea, não fosse criado desde o início do plano inicial de Deus para a humanidade, por que ele criaria homem e mulher com órgãos genitais diferentes, mas ao mesmo tempo se encaixam? Não faz sentido. Então a família, ela vem sendo bombardeada, e eu falo com a família cristã, pastora Evelyn, nós somos bombardeados por milhões de informações que entram na nossa casa, que muitas das vezes a gente não sabe nem de onde vem essa informação.
Então, o papel meu e seu é fundamental. Eu digo que eu perdi esse momento da infância dos meus filhos porque eu não era cristã. Então, eu não fiz isso. Então, se você que está aqui nessa live, que é mãe, que é pai, e você tem crianças pequenas, esse é o momento exato para você ensinar a criança o que realmente é a sexualidade dentro do plano divino. Como eu falei, o princípio bíblico para a sexualidade... Pode falar, pastora. E se já os filhos forem grandes? Porque assim, pastora, eu vejo que nós temos muitos ensinamentos para a gente ensinar quando a criança ainda é pequena. Mas vamos no meu caso, que a galera já tem 20, 19, 18, 18, é o meu caso. 13, e quando eles já são grandes, porque o que acontece? Eu vejo muitas mães frustradas até porque falam assim, aí eu fui uma péssima mãe porque na época eu não quis, então eu sou uma péssima cristã. Não, e não é isso. Depois que os filhos são grandes, como lidar com esse assunto? Olha, é por isso que eu digo que é delicado. No meu caso, eu também não tive a oportunidade de ensiná-los quando criança. E aí eles são adultos hoje, ambos são adultos. Então, eu creio que a melhor forma é a conversa, como eu falamos ontem. O diálogo e a transparência é a melhor forma. Por quê? A gente sabe que o adolescente, o jovem, ele acessa coisas que não deveria. Isso, gente, em qualquer família, seja filho de pastor, seja filho de obreiro, seja filho de... Não tem isso. É uma fase que todos nós passamos e temos a curiosidade de descobrir a área da sexualidade e, às vezes, é pela a forma mais errada que existe. É muito difícil, mas é necessário, mesmo com eles adultos, já vivendo, principalmente os que não são casados, que é o meu caso, não é? É você chegar e falar, gente, porque se nós não falarmos agora, enquanto ainda há possibilidade de orientá-los, eles vão se tornar adultos e vão ter muito problema na área da sexualidade. É chegar para eles, é falar realmente sobre o plano inicial, é dizer, como eu já disse isso para o meu filho uma vez, eu disse, olha, eu não tive a oportunidade de ouvir da minha mãe o que eu estou falando agora para você. Então, é difícil se guardar dentro dessa área para um casamento? Hoje é. Mas é possível se guardar, o jovem se guardar hoje, o solteiro se guardar? É possível. Porque eu conheço, por exemplo, a minha filha, né? Eu sei porque ela já me falou, ela está se guardando para o casamento. Ela tem 28 anos. 28 anos. É líder de jovem, está namorando há 6 meses. É o primeiro namoro dela, nunca namorou. Ela sempre foi muito focada nos estudos. E hoje eu sei que ela realmente tomou a decisão de se guardar. E eu acho isso excelente. E eu digo aqui para vocês ao vivo, e não foi comigo que ela aprendeu. Porque quando ela era criança, entrando na pré-adolescência e na juventude, eu não era cristã. Então eu não ensinei para ela. Mas quando eu me converti, aí então eu passei a orar. Sem cessar, eu sempre orei tanto pelo meu genro, futuro genro, quanto pela minha futura nora. E sempre orei pela área sexual da vida dos meus filhos. Porque eu sei que é uma área delicada. Pode falar, orar pela área... Quando ela faz... Não, é que eu achei isso legal, porque assim, a gente já esquece, nós esquecemos, até por conta daquilo que nós falamos ontem, sobre os tabus que nós temos em nossas mentes, nós não só podemos, como devemos orar por essa área da vida dos nossos filhos. Eu oro por essa área porque tem algumas coisas que hoje, mesmo que eu fale, talvez eu perdi esse tempo precioso. Então, se você tem a oportunidade de ter filhos ainda pequenos, faça isso. E se você está na dúvida, com quantos anos eu posso começar a falar com a criança sobre sexualidade, eu digo sempre. Sabe por quê? A criança chega numa fase, quando ela começa a falar, com 3 aninhos, aliás, ela começa a falar mais cedo, mas com 3 aninhos, 4 anos, a criança já começa a olhar para o coleguinha e ver que o menino tem pintinho e a menina tem a perereca. Eu não sei como é que se chama aí na sua cidade, mas eu queria deixar aqui uma dica para as mães e os pais que estão aqui, que tem criança pequena. Nunca use esse termo com a criança. Você quer ensinar desde pequenininho a criança, dentro da área da sexualidade, use a palavra correta. Vagina é vagina, pênis é pênis. Nada de usar palavrinhas minúsculas para ensinar a criança ou mentir para a criança, dizendo, porque a criança pergunta,
Como foi que eu nasci? Por que que eu tenho por que que eu sou assim e o meu irmão tem um pintinho? Então é nessa hora que entra a sabedoria do pai e da mãe para falar a palavra e correta para a criança. Nunca diga para a criança que a criança é trazida por uma cegonha. Ou que então o anjinho vem e coloca uma sementinha na barriga da mamãe. Não. Fale na linguagem da criança, mas fale a verdade. Diga para ela que o que ela tem é uma vagina e o maninho, que é menino, tem um pênis. Porque, querida, quando ela chegar na primeira série... corpo. E é um órgão, e é esse que é o nome do órgão. Não tem por que usar outras palavras para tentar esconder da criança a sexualidade. Porque nós somos um ser sexual. Nós nascemos com isso. Então não tem como você fazer isso. Quando você faz isso, gente, eu fiz isso. Eu estou falando porque eu errei nessa fase dos meus filhos, até porque eu não era cristã. Então, hoje, se eu pudesse voltar ao tempo, eu faria exatamente como eu estou falando aqui. Diga para a criança que ela tem uma vagina, para a menina, para o menino que ele tem um pênis, e a forma que a criança vem ao mundo, claro, você vai usar conforme a idade da criança, não vai entrar em detalhes, você não precisa entrar em detalhes, mas você precisa falar a verdade. Porque quando ela chegar na escola, ela vai descobrir que não é a cegonha que traz a criancinha para o colo do papai e da mamãe. E isso ela vai descobrir lá fora. Então é melhor que ela descubra como é que funciona a sexualidade, o sexo em casa. Ela descobrindo em casa, sendo educada em casa, é mais seguro. Porque você vai estar orientando essa criança para a vida. Para ter uma vida sexual e a sexualidade saudável dentro dos padrões da Bíblia, da palavra. Então, nós precisamos fazer isso. Então, eu coloquei aqui, pastora, que após a queda do homem, que está lá em Gênesis 3, se quiser anotar, Gênesis 3, 17 ao 19, que relata a queda do homem. Isso trouxe alguns resultados para as famílias. Isso família cristã ou não cristã. Né? Mas nós estamos falando sobre sexualidade dentro da família cristã. Trouxe em consequências... Gente, eu acho que é meu brinco que está balançando. E trouxe... Eu escutei agora um negócio assim, balançando aqui. E eu me mexo, né? Então, essa queda, após a queda do homem, trouxe muitas consequências para as famílias. Isso em qualquer religião. Trouxe muitas consequências. E uma delas que eu anotei, e eu quero compartilhar com vocês, foram as distorções dentro da área da sexualidade. As famílias começaram a aprender de forma distorcida o que é sexo e o que é sexualidade. E isso trouxe muitos problemas. E hoje a família contemporânea sofre esses danos. E se nós não nos preocuparmos agora com o hoje, o futuro vai ser pior. Porque nós precisamos ensinar como é que deve ser o comportamento dos filhos dentro da área da sexualidade, dentro dos padrões bíblicos. Ah, mas eles vão seguir. Olha, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve seguir, que quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Cabe a nós ensinarmos. A decisão quando adulto se vai seguir ou não esses padrões é pessoal. Aí passa a ser dos filhos. Né? Passa a ser deles. Uma outra coisa, que é uma coisa que tem acontecido muito, inclusive com famílias cristãs, é o comportamento homossexual, que também foi uma distorção dentro da sexualidade, depois da queda do homem. Isso não é algo atual. A gente pode pensar assim, mas agora parece que é mais... Não, é porque agora existem as redes sociais e ficou muito mais visível para todo mundo. Mas sempre houve, tá? Sempre houve. Então, uma das coisas, um dos resultados após a queda do homem, dentro da área da sexualidade para as famílias, foi a distorção, o comportamento homoafetivo. E aí você pode ler, eu até abri aqui em Romanos, eu vou ler, Romanos 1, do 24 ao 27, que diz assim, ó. Vou repetir, Romanos 1, tá? Romanos 1, do 24 ao 27, que diz assim, olha, gente. Diz assim, ó. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, e é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aí volta para o primeiro versículo que a gente leu, que eu falei, que é lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa é uma das consequências ou resultados dentro da área da sexualidade da família cristã, trouxe essas distorções para dentro da família, para dentro da igreja. Essas distorções existem, a prostituição, a fornicação, o estupro. Acredite você, dentro das famílias cristãs, muitos casos de estupro entre líderes da igreja. Eu mesma atendi há muito tempo atrás, acho que uns 3 anos atrás, eu atendi um casal que não era da minha congregação, era da Igreja Assembleia de Deus, mas nos procurou, a esposa me procurou para pedir ajuda, porque o esposo havia estuprado dentro de casa a sobrinha dela, de 14 anos, que os pais viajaram por um mês e pediram para que essa adolescente ficasse com essa família. Ele era líder da igreja e aconteceu isso dentro de uma família cristã. Então, veja as distorções. É mais comum do que exatamente. Que as pessoas dizem, mas é cristão. É homem de Deus. Eu falo, gente, homem, mulher, somos seres humanos. Isso está muito, infelizmente, sim, isso está muito enraizado. Demais. Então, isso não é uma coisa isolada. Eu estou falando de um caso. Muitos casos. Então, veja bem, a família cristã, ela é bombardeada nessa área. E eu digo que é uma das áreas com mais problema hoje dentro da família cristã. Essa distorção, a prostituição, a fornicação, o estupro, poligamia, adultério, imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, ela é um leque, é todo tipo de pecado sexual. A imoralidade é toda e qualquer prática sexual fora dos padrões bíblicos, é uma imoralidade sexual. Então, existe um leque de coisas que eu poderia falar com vocês, de vivência minha em sala de aconselhamento, de vivência acompanhando casais, acompanhando mulheres que sofreram por causa de estupros dentro da família, com a própria filha biológica, com o sobrinho, com... Gente, mulheres que foram abusadas dentro de uma família cristã pelo próprio pai. Então, existem N casos. Então, fica um alerta aqui, essa live é uma live bem interessante, porque pega a família. Nunca deixe de lado ou não perceba o comportamento que a criança, ou o adolescente, ou o pré-adolescente, ele sempre dá um alerta para você sem falar. Ele começa a demonstrar um comportamento fora daquilo que é o normal daquela criança. Você pode investigar, tem algo de errado com essa criança. Sim. Ou ela foi abusada, ou ela foi molestada, dentro de casa. Então você tem que ter sim cuidado, a família precisa sim se preocupar. Então todos esses pontos que eu falei agora, de divórcio, de distorções, homossexualismo, pornografia, prostituição, estupro, poligamia, adultério, tudo isso envolve, gente, a área da sexualidade. Tudo isso. Tudo está dentro da área da sexualidade, do sexo, e envolve. Não tem como a família cristã estar diretamente sendo atingida por esses pontos que eu falei aqui. E todos esses pontos, as famílias cristãs, ou não, seja família cristã ou não, se você também é católico, está assistindo a gente, a sua família com certeza também passa por isso. E nós, como independente de todos, de família. E nós precisamos falar sobre isso, né? Olha, gente, vocês podem fazer pergunta aqui. Eu não estou olhando. Perguntas aqui já. Tá? Daqui a pouco
Pode fazer, então, daqui a pouco eu termino. Peraí que eu já vou abrir aqui. Tá, A primeira pergunta é... Peraí, gente, cadê a pergunta que me sumiu? Mesmo que a filha não seja mais virgem, é possível é possível o quê? conversar sobre sexualidade, explicar para ela, contar isso para ela? Sim, olha, eu acredito assim, que nunca é tarde para se fazer isso. Certo. Você não vai conversar com o filho só porque ele agora ainda é virgem. Não. Se ela não é, ou se ele não é, por que não falar? É necessário falar. Até porque, às vezes, nós fomos criadas de uma forma, eu digo nós porque eu me coloco nisso, quando eu, por exemplo, menstruei, ninguém me falou nada. Me deram um absorvente e disseram, usa isso. Então, era assim que era. E hoje não tem como, porque eles vão acessar as redes sociais. Hoje, quanto mais cedo a criança, mais demorado você permitir o acesso a uma criança às redes sociais, é melhor. Porque eu vejo criança de 7 anos com iPhone na mão. Sim. Gente, você precisa repensar isso, porque uma criança de 7 anos, ela não vai ter idade para usar um aparelho de celular e você não vai saber o que ela acessa. Eu conheço o caso de crianças lá na minha cidade também, famílias que eu acompanhei, criança, uma garota de 9 anos que tinha um celular e o objetivo dos pais de dar o celular para essa menina era para que eles se comunicassem com ela. Gente, coloca um telefone fixo. Porque aí no telefone fixo não tem como essa criança acessar absolutamente nada. E essa menina acessava, essa garota de 9 anos acessava coisas que não era para ela acessar. Imagina, ela não tem maturidade para isso. Conversava com homens adultos nas redes sociais. Uma criança de 9 anos, ela não tem maturidade para discernir se é bom ou não, se aquilo pode ser um adulto ou não. Então, vocês precisam repensar enquanto ainda há tempo. Então, a família cristã, infelizmente, ela vem sofrendo isso. Então, para responder a pergunta, sim, converse com a sua filha, independente se ela já é vítima. Que ela até colocou aqui, e como que ela pode falar sobre isso com essa jovem que tem 19 anos e não é cristã? Como é que ela aborda esse assunto com ela? Olha, quando não é cristã, a melhor forma, na minha opinião, é você sentar realmente, é conversar, chamar essa jovem para um café, para algo que você tenha um momento a sós com ela, e você possa ali fazer perguntas. Dizer, olha, filha, nunca me ensinaram sobre essa temática. Eu sempre digo que abrir o coração é a melhor coisa. Então, foi uma vez eu tive que falar isso com a minha filha, não sobre a área da sexualidade, mas, por exemplo, eu tive a minha filha com 17 anos, eu era uma menina. Eu não sabia nada da vida. Então, uma vez eu cheguei para ela e disse, olha, filha, eu queria te pedir perdão, porque eu fui embora da casa da minha mãe e por achar que ela estaria mais segura com a minha mãe, eu deixei ela com a minha mãe e fui para a Europa para morar um tempo com o sonho de comprar uma casa, de adquirir, trabalhar e conquistar algo para ela, porque eu só tinha os dois, né, no caso, os filhos. Só que para aquela criança, naquele momento, ela não entendeu dessa forma. Não. Hoje eu sei disso, mas na época eu não sabia. Então a melhor forma de você conversar com ela é sendo verdadeira. É você abrir o seu coração e dizer que aquilo que não fizeram com você, você gostaria de acertar com ela. Foi o que eu fiz. Eu errei, mas eu peço perdão e eu quero acertar a partir de agora. Então, o que você pode chegar com ela e dizer? Filha, é o seguinte, eu sei que você já tem 19 anos, você já é uma mulher, é adulta, já consegue fazer suas próprias escolhas, mas eu queria falar algo para você aqui. Eu queria abrir meu coração e te dizer o seguinte: não fizeram isso comigo, mas eu queria acertar com você. Olha, nunca me ensinaram sobre sexualidade, meus pais nunca falaram, eu aprendi, fui aprendendo com a vida, mas eu queria que você visse em mim um ombro para que você falasse sobre esse assunto. E falar a verdade. Eu acho que a melhor maneira da gente alcançar isso é falar a verdade, é dizer o que está no coração da gente. É chegar para um filho e dizer, olha, eu não fui ensinada assim. Então, eu lembro que uma vez eu falando com meu filho, quando ele arrumou a primeira namorada, e aí eu fui falar com ele, disse que eu não queria que ele errasse e tudo. Ele disse, mas a senhora teve outros namorados e tudo. Olha só, o filho falando isso para uma mãe. E eu disse, é por isso que eu quero que tu aprendas com meus erros, para que você não erre.
Eu disse para ele, porque se eu tivesse escutado o que a minha mãe dizia, eu não tinha errado tantas vezes. Por isso que eu estou querendo te dizer isso agora. Então, é assim que a gente tem que falar. A verdade. Só que, claro, né, tem filho que não quer ouvir, mas a gente faz a nossa parte. A gente fala. Ainda que eles vão dizer que a gente é chata, porque eles dizem mesmo, né? Não sei se toda mãe que tá aí é chata, porque os meus... Não. Toda mãe é chata. A gente já nasce com isso tudo. Então, é melhor você ser dita como chata, mas quando eles chegarem na nossa idade, dos 40, 45 anos, eles vão olhar para trás. Nossa, naquela época, quando a minha mãe me chamou para falar de sexualidade, eu achei uma chatice, mas hoje eu reconheço o quanto que aquilo foi importante para minha vida. Então não perca tempo, fale. Abra seu coração, diga que nunca lhe ensinaram, que você está no processo de aprendizagem também, você também está buscando aprender e acertar. Quem aqui que é pai e mãe que nunca errou tentando acertar? Todos nós. Todos nós. A gente sempre erra tentando acertar com os filhos, tentando acertar com o marido. Isso é normal. Isso sempre vai existir dentro das famílias cristãs. Mas a área da sexualidade, eu entendo que realmente é uma área muito delicada para se falar. Às vezes a gente tem vergonha de falar. A gente não sabe como o filho vai receber. Mas é necessário, né? Então, espero ter conseguido responder aí a pergunta. Qual é a outra pergunta, antes da gente ir para a conclusão, Mas, por enquanto, paramos aqui nessa pergunta. Não tivemos mais nenhuma. Então tá. Então tá bom. Olha só. Aí eu coloquei aqui uma observação. O ato sexual praticado dentro dos padrões bíblicos é também uma forma de glorificar a Deus. Sim. Tá vendo por que é uma área importante de se falar dentro da família cristã? Gente, existem muitos casos de família cristãs que vivem desajustes dentro da área da sexualidade, com filhos homossexuais, homoafetivos, com filhos que não conseguem entender essa área, que distorcem, que vivem uma vida um pouco... É muito difícil. Como fazer quando você tem um filho, um adolescente dessa forma? Só tem uma forma. Você, claro, eu sempre digo, você não pode deixar de amar esse filho. Pelo contrário, o amor de Deus através da sua vida vai alcançar a vida dessa pessoa. Vai alcançar a vida desse filho. E a oração, né? A oração de um pai, de uma mãe, vai fazer muito efeito. Então, a melhor forma de lidar com desajustes sexuais dentro do seio familiar é você realmente exercer o amor, né? Tentar ajudar através de oração, mas nunca acusando ou falando que aquilo ali é pecado, porque pecado, querido, se a gente for olhar a nossa vida, quantos de nós já não pecamos nessa área? Verdade. Quantas coisas a gente fez na área sexual que não era para ser feito, não era para ter realizado ou vivido, e a gente viveu, né? Então, a gente precisa compreender isso. É muito delicado, é uma área muito delicada, é um desafio passar a semana inteira falando disso com a pastora Evelyn, mas é necessário. As famílias cristãs, queridos, estão sendo bombardeadas. Quantas mães choram por isso? Quantas mães... Gente, não tem coisa melhor do que você apoiar esse filho. É difícil. Porque a gente quer que eles acertem. A gente quer que eles não cometam os erros que a gente cometeu. Eu falo nessa área, desculpa por cortar a palavra, eu falo nessa área que é como se você falasse assim, eu quero que o meu filho seja advogado. Mais ou menos isso. Tudo para que o filho seja advogado. Mas o filho chega lá na hora e fala assim, eu vou ser veterinário. Então, você não vai julgar o teu filho porque ele escolheu uma profissão diferente. Você vai amá-lo, vai orientá-lo, vai orar e para que ele seja cuidado e que ele tenha a mentalidade. Eu trago isso também para essa área, porque eu penso que todas as áreas são o mesmo peso e a mesma medida, porque nós não podemos, né? Porque como a senhora passou aqui algum tanto de situações, ela falou assim, que tem algum tanto de pecado que traz junto com a imoralidade, mas quando vamos falar de sexualidade, as pessoas já pensam em um só, homossexualismo. Não, mas tem muita coisa aqui. Tem muita coisa. Muito? Tem muita coisa. Tem muito. Isso aqui não é nada, isso aqui é com o Senhor.
Só que o pai guarda. Inclusive heterossexuais com impacto na prática de imoralidades na área da sexualidade. Nós não estamos aqui falando do pecado da homossexualidade, não. Eu só falei que existem famílias que passam por esse problema e que precisam de orientação, famílias cristãs. Sim, que precisam. E nós precisamos como lidar com... E nós precisamos lidar e nós precisamos abraçar essas pessoas. Abraçar. Elas precisam. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Pode falar, pastor. Nessas caminhadas, nós temos visto, eu, pelo menos, tenho visto muitos pais, digo mães e digo pais também, que se frustram por causa das escolhas, da atitude dos filhos, e eles acabam por, com essa frustração, eles não conseguem, eles paralisam. Isso paralisa a vida do pai. Porque o pai coloca eu que tive culpa, ou eu que não sei o quê, ou eu... Aí nós vamos, como eu disse no início, vamos para uma ministração e as ministrações sempre falam o quê? Ah, você deveria ter falado antes, você deveria isso, você deveria aquilo. Aí o pai fala, nossa, realmente a culpa é minha. E o que nós estamos precisando é da ministração, como foi dita hoje. Querido, aconteceu, vai lá, ama, não deixe de conversar, não deixe de conversar, converse, eu acho isso. Eu tenho 6 filhos, gente, tem uma gama de coisa dentro de casa. É um negócio bem diferente, cada um com seu mundo, cada um com seu jeito, cada um com a sua particularidade, e nós temos que saber chegar em cada um dos nossos filhos de uma forma que eles vão entender. Eu não pude pegar uma conversa, que até eu brinquei com meu esposo na época, eu falei assim, ó, eu converso com as meninas, você conversa com os meninos. Fizemos uma separação. E eu falei, olha, você conversou direito? Porque para poder saber se o negócio é e vice-versa. Mas nós nos tornamos os melhores amigos dos nossos filhos. Porque tem pai que fala assim, não sou seu coleguinha, sou seu pai. Mas hoje é melhor você ser coleguinha e pai. É verdade. Porque senão você já cria na criança, já cria na adolescência, aquela coisa assim, eu não posso falar tudo pro meu pai. Porque se eu falar, acaba dando aquela quebra, né? É verdade. E tem que ter mesmo, né? Porque senão fica difícil. As famílias realmente elas estão sendo bombardeadas por isso. E se a gente não se atentar, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Teve alguém que colocou alguma coisa aqui, não deu para eu ver. Mas olha, falar com as crianças de forma clara e objetiva também é uma forma de você passar esse conhecimento para a criança dentro da linguagem dela, mas como eu falei ainda agora há pouco, nunca use palavras que não são as palavras corretas. Use a palavra vagina, a palavra pênis, porque é a palavra do órgão, gente. É o nome do órgão. E ela vai aprender isso na escola. Na primeira série, eu acho que até antes, Jardim 2, eles já começam a ver nos livros ali o corpo humano, na aula de ciências, então eles vão aprender. Então é melhor que eles aprendam com a gente, que você realmente fale sobre isso. A gente tem que perder a vergonha de falar sobre esse tema. É difícil, mas é necessário. Como a pastora Evelyn falou, ela tem 6 filhos. Veja bem, cada um tem uma personalidade diferente. Então, a forma que a pastora Evelyn fala com um filho não é a mesma forma que o outro vai entender. Cada um entende uma linguagem diferente. Então, nós, como pais e mães, temos que entender a linguagem de cada um. Né? Tem que ter cuidado com cada um. Cada um é uma pessoa única e eles entendem de uma forma única. Tem criança que, se você falar um pouco mais forte, essa criança, por ter um temperamento um pouco mais melancólico, vamos dizer assim, ela vai chorar. Então, por quê? Porque aí se tem aquelas crianças que a gente briga e elas não choram, não sei se você já viu. Você até bate, ela não chora. Normalmente, você já consegue perceber desde a infância, desde a primeira infância, qual é a personalidade daquela criança. Normalmente, essas crianças, elas são aquelas que são dominantes. Sim. Que vão crescer e vão ser sanguíneas, vão ser dominantes, é aquela que comanda a brincadeira, é aquela que se impõe. Essa criança, com certeza, ela tem uma personalidade sanguínea, dominante, que a gente chama. Então, você já consegue, na infância, começar a perceber o comportamento dos seus filhos e identificar cada um deles e como é que você pode lidar com cada uma dessas crianças. Porque cada criança, você tem que falar de um jeito. De uma forma. Não são iguais. Os filhos não são iguais. Então, a gente precisa lidar com isso.
aprender a lidar com isso, né? E a sexualidade dentro da família, eu acho que é um assunto que 99,9% das igrejas não abordam, a família cristã não é ensinada, são pouquíssimas pessoas que falam no Brasil sobre esse tema, e eu nem estou falando de fora, eu estou falando só a respeito do Brasil. Existem sim alguns cursos dentro dessa área, até esqueci o nome agora, mas eu conheço um casal que trabalha aqui, a Brena e o Davi Raik, eles trabalham dentro da área da sexualidade, eles têm muito conhecimento nessa área, e de vez em quando eles fazem live e cursos sobre esse tema também. Então, é muito importante, sim, levantarmos pessoas que queiram aprender sobre essa temática para que a gente possa ensinar, gente. Sim. Ensinar a nossa casa, ensinar os irmãos, ensinar a igreja, ensinar a família cristã a como se comportar dentro de tantas situações e tantos desajustes que chegaram à família cristã após a queda do homem. Foram muitas coisas. Aqui a gente poderia falar infinitas coisas que também nem sei se cabe falar por ser uma coisa ao vivo, né? Sim. Coisas muito mais pesadas dentro da área da sexualidade que aflige aí as famílias cristãs. Então, é muito necessário, sim, falar sobre esse tema. Gente, a minha cachorra. Ninguém pode passar que ela faz um escândalo. Tem alguma pergunta aqui que eu tô vendo um monte? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Por exemplo, se, como ontem nós falamos um pouco sobre isso, se os pais, né, os pais não se convertem Sim. sobre isso, como é que essa família pode passar para os filhos? Como é que eles conseguem passar isso para os filhos? Porque não entendi. Quando os pais não são convertidos. Porque na verdade você falou assim, nós falamos muito sobre os filhos e tudo quanto mais, agora sobre a família cristã. Mas se a gente for analisar, eu vejo que a raiz está nos pais. Os próprios pais não Você diz quando os pais são cristãos, se convertem nessa área, é isso? Isso. Qual a importância da comunicação? Eu queria que você levantasse isso de novo, esse ponto para nós. Você falou um pouco dele ontem, mas eu acho que ele... esse ponto, isso é muito sério, porque o que acontece? Se dentro da área da sexualidade, o pai e a mãe têm distorções e vivem uma sexualidade fora do padrão bíblico, você traz isso para a sua geração. A gente chama de iniquidade geracional. Então, isso passa para os filhos. Ou seja, aquilo que você não está consertando agora na sua vida como marido e mulher, dentro da área da sexualidade, se você não acertar, não consertar agora, você vai trazer consequências para a vida dos seus filhos, para a vida sexual deles. E aí você deixa uma brecha, não é uma brecha, você deixa uma porta aberta para todo e qualquer espírito de prostituição, de iniquidade dentro da área da sexualidade. Então você abre, você escancara no mundo espiritual uma porta para que os filhos, aí na psicologia a gente chama de ciclo de autossabotagem, os filhos vão repetir aquele ciclo sem saberem porquê, inconscientemente, aquele vício sexual que você tem vai se repetir na vida dos seus filhos. Por exemplo, casais que têm a mania de assistir filme pornográfico, casais que vão visitar com frequência, ou já visitaram motéis por várias... O que acontece dentro do motel? Eu não sei se vocês têm essa informação, mas o que acontece? Os bruxos, eles atuam fazendo um ato que a gente chama de enclausuramento. Gente, quando eu vou falar essa palavra, eu tenho que falar devagar, porque senão não sai a palavra. Então, o que acontece? Quando eles vão trocar, o bruxo vai trocar de patente, de nível, né? De patente, essa que é a palavra. Quando ele vai trocar de patente, eles vão para dentro de um quarto de motel para fazer o ato da troca de patente. Então, aquele demônio menor que age através da vida daquele bruxo, ele sai e fica dentro do espelho do motel e entra um demônio de patente maior no bruxo, para atuar através daquele bruxo.
Se você der, eu vou usar a palavra azar, porque eu não digo que é azar, é uma escolha, né? Você foi para lá porque você quis. Você usar aquele quarto após um ato de enclausuramento dos bruxos, porque eles fazem esse ato, tem que ser dentro de motel, você está praticamente abrindo, não é só uma porta, você está escancarando, arrancando o telhado da sua casa e dizendo para que todos os demônios que agem na área da sexualidade, do sexo, da prostituição, de tudo que você imaginar de perversão sexual, você está abrindo uma porta para a vida dos seus filhos. Então isso é profundo. Tô até arrepiado, ó. Isso é profundo. Até porque pornografia é um altar, né? Como já foi dito aqui, o ato sexual é feito para glorificar o Senhor. Então você não está ensinando seu filho como glorificar o Senhor, ainda está difamando o leito. Está ensinando, e tem mais um detalhe que a senhora falou agora aí, o ato sexual. No ato sexual, eu não sei se vocês sabem dessa informação também, existe troca sanguínea. Sim. Que não se vê a olho nu, mas se você pegar um microscópio, no momento do ato sexual, entre o homem e a mulher, existe troca de sangue, é pacto de sangue. Então, cada vez que eu, por exemplo, pratico adultério também, eu estou trocando e criando uma que a gente chama de ligação de alma com aquela pessoa. Então, veja bem, então eu sou casada, eu tenho uma ligação de alma com meu cônjuge. Eu adultero, eu tenho uma ligação de alma com essa pessoa com quem eu mantive relação sexual. E toda abertura espiritual na vida daquela pessoa com quem eu adulterei, toda essa consequência espiritual, eu trago para a minha vida, para a vida do meu esposo e para a vida dos meus filhos. Para você ver o quanto que isso é sério. E só tem uma pessoa que pode fechar essas portas. É você mesmo. É você confessar, se arrepender e pedir para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, feche cada uma dessas portas para que isso não se repita na vida dos seus filhos. E isso eu tenho exemplos claros de salas de cura quando eu faço com meu esposo, de salas de aconselhamento, de casais que ele tem o vício de adultério. Atendemos um que ele não conseguia, ele adulterava, mesmo sem querer, ele não conseguia controlar o impulso de adulterar. Ele não estava satisfeito só com a esposa. E depois de muitas horas atendendo esse casal, nós chegamos na raiz do problema. E aí, me conta um pouco da história dos teus pais, do teu pai e da tua mãe. O pai dele era um adúltero. O pai dele passou anos adulterando e a esposa sofrendo com adultério. Ou seja, raiz de iniquidade geracional. Passou do pai. Aí eu perguntei, você lembra, você tem alguma informação do seu avô, do pai do seu pai? Como era a vida dele? Ele disse, pastora, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E aí a gente fez uma oração com esse rapaz, ele se arrependeu pelo avô, se arrependeu pelo pai, confessou pela geração dele e quebrou nele ali. Fizemos uma oração para quebrar nele ali aquela iniquidade geracional dentro da área da sexualidade, para que esse ciclo não se repetisse na vida dos filhos. Então é muito sério, gente, isso. É sério. Em uma hora... Isso em uma hora não dá nem para tratar, porque isso aí nós vamos entrar, gente, literalmente no campus que a gente fala de batalha espiritual, a gente trabalha um pouco com essa área, mas só que fique claro, você fala assim, quando ela falou assim, há um pacto sanguíneo, há uma ligação de almas, é muito simples. Veja um casal que acabou de casar ou que está namorando e já passou por já evoluiu o nível do relacionamento. Você começa a perceber na menina, ela começa a fazer coisas que o rapaz faz. E você começa a perceber que o rapaz começa a fazer coisas que a menina faz. O que é isso? Dois se tornam em um. Então, se juntam tudo. Você já vê isso no próprio jeito, nas próprias formas de como a pessoa até fala, como a pessoa age. Você fala, nossa, mas fulano que agia assim. Quando eu encontrei meu sogro é uma coisa rápida. O meu esposo não foi criado pelo pai, foi pelo padrasto. E o meu sogro, então, ficamos muitos anos, meu esposo nem conhecia o pai. Então, quando ele fez 30 anos, conseguimos conversar e fomos conhecer o meu sogro. Ele era como se fosse irmão gêmeo da minha sogra. De tão parecidos fisicamente. Fisicamente que eles eram, a forma de falar, a forma de agir. E mesmo separados há tanto tempo, aquilo ainda permaneceu. Então, para a gente poder ver assim,
provas físicas. Agora eu faço uma pergunta para fechar. Existe uma prova Pode perguntar. bíblica para isso? Do que? Da iniquidade geracional? Sim. Tem um versículo. Só que eu não lembro dele agora. Pera aí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Já vê, pera aí. Tá. Aguenta aí, gente. Eu tô com o computador aberto aqui. Eu não lembro de cabeça. Mas tem, que fala da iniquidade, né? Ei, gente, meu rosto não tá nem aparecendo. Pera aí. Versículo... Vou já dizer. Pode falar ou perguntar aí, pastora. Gente, ó. Ela está procurando ali o versículo porque assim, tudo que nós falamos, tudo que nós ensinamos, tudo que nós colocamos à frente, a gente sempre coloca uma base bíblica, porque é o nosso manual. É o nosso manual de vida. Qual é o nome daquele que passa do espelho? Tem um filme que eu quero indicar para vocês. Tá? De nada adianta. A gente poderia vir aqui, encher um monte de abobrinha, falar um monte de coisa e pegar tem um então, mas não. Mas se eu não achar aqui, que eu tá na minha, eu não tô com a minha Bíblia aqui. Não. Aquele filme do enclausuramento. Tem um filme que passa, que é um filme muito forte. Como é o nome? Não, amor, não é esse. Constantino. Eu ia falar ele agora, é o Constantino. Ele mostra isso. Pronto. Gente, quer assistir como é que funciona o enclausuramento dos bruxos dentro de um motel? Assiste esse filme. Mas assiste se você tiver coragem para assistir, porque ele é forte. Deixa eu procurar aqui o versículo. Poxa, um filme. Eu super indico. É forte. Eu super indico, óbvio, depois que você... Porque é um livro que eu falo que a gente tem que orar e jejuar e estar preparado para ver se é aquilo que o Senhor quer que a gente leia. Filhos do Fogo, de Daniel Mastral. Filhos do Fogo 1 e 2 explica claramente como funciona dentro do satanismo. Como é esse aí? Filhos do Fogo. Ele é de 1996, esse livro. Ele é um ex-satanista, então ele conta como que funciona dentro do satanismo. Ele, inclusive, para quem estava aí na live ontem, ouviu o pastor José Rodrigues falando sobre pessoas híbridas. Não vamos entrar muito nessa questão, mas hoje já temos milhares e milhares de pessoas que são geradas ser humano com demônios, e ele é um deles. Ele fala sobre isso, então dá uma lida nesse livro. Eu achei um aqui, mas não é só esse que eu tenho. Eu tenho um estudo todinho sobre isso. Um estudo não, na verdade é uma palestra que fala sobre essa questão, né? É quando a gente ministra cura. Quando a gente vai palestrar para casais dentro da área de cura. Mas tem lá em Êxodo 25 que diz assim, ó, não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aí você vai dizer assim, tem outros versículos, tá? Aí você vai dizer assim para mim, não, mas existe, isso foi no Antigo Testamento, isso nós vivemos no período da graça e tal. Gente, só para você ter uma ideia, que isso é tão sério, que a psicologia, a ciência, presta atenção, a ciência fala de ciclo de autossabotagem. O que é dentro da psicologia o ciclo de autossabotagem? Eu tenho repetido isso aqui. É justamente isso. É algo que repete-se na vida de um ser humano, que quando o psicólogo vai para a sala atender esse cliente, ele vê que ele está repetindo um ciclo que o pai, o avô, ou o bisavô, ou a bisavó faziam. E ele está repetindo de forma inconsciente. Eu falo isso, gente, porque nós estudamos psicologia, meu esposo. Nós estamos no 2º semestre de psicologia, mas já estudávamos sobre essa área, porque é uma área que nos interessa muito. E a psicologia, a ciência já mostra isso. Então, a Bíblia também já mostra. Sim. Tem outros versículos que falam sobre a iniquidade geracional e de que isso se repete. Só que na Bíblia chama iniquidade geracional. Na psicologia, ciclo de autossabotagem. Se você tiver dúvida, anota sobre ciclo de autossabotagem e estuda um pouquinho sobre isso. Você vai ver que se repete. Para você ter uma ideia, eu vou dar um testemunho meu, não sei se dá tempo ainda, tá com o nosso tempo estourado aí, toca nos corações aí, galera, pra gente ganhar uns minutinhos. A minha família, a minha mãe nunca casou, as minhas tias nunca casaram, nunca. Sim. Nenhuma mulher da minha mãe conseguiu casar no civil e no religioso. Sabem quem quebrou isso? Quem foi a primeira família a casar? Fui eu.
Fui a primeira a casar, no civil e no religioso. Então, eu repetia isso, as irmãs todas repetiram. E tem mais, eu cresci ouvindo no seio familiar que homem não prestava. Já falei, eu acho que isso também. Então, eu tinha aquilo como uma verdade absoluta dentro de mim. Eu estava repetindo isso. Aprendi dessa forma, de forma inconsciente, quando menina. E eu olhava e eu dizia, eu acho que realmente não tem nenhum homem que presta. Logo, se não tem nenhum homem que presta, por que eu vou ficar perdendo tempo tentando achar alguém que preste? Isso foi a pior coisa. Acabou com a minha adolescência, com a minha juventude. Porque eu fiz escolhas erradas na época. Por causa desse ciclo de repetição que estava entranhado na minha família e que é uma iniquidade geracional, uma verdade que ficou ali absoluta naquela família, que eles achavam que era assim. Então, gente, tem muito versículo que eu poderia falar, mas eu não sabia que a pastora Evelyn ia perguntar isso. Ela não me disse, saiu agora fresquinha, não foi, pastora? Essa pergunta, mas já está aí, Êxodo. Alguém escreveu aqui que Êxodo 25 também, eu não li Êxodo 25. Mas você... 25? Você falou Êxodo 25? Pois é, olha. Não é 25, não. Peraí, é Êxodo 25. 20, versículo 5. 20, versículo entendeu? 5. Tá. Então isso. Não está errado aí, não, gente. É 25, tá bom? É um dos versículos que eu uso quando eu falo sobre iniquidade geracional. E faça uma observação na sua família. É simples. Quer fazer um teste? Um teste real? Observe a sua família. Veja o que tem na sua mãe, no seu pai, que está se repetindo na sua casa. E pergunte para os seus pais, ou para sua mãe, para o seu pai, como eram os seus avós e os seus bisavós, se você não conhecer. E veja se não é uma repetição na sua família. Você vai descobrir que é. Muita coisa está dentro da iniquidade geracional e precisa ser quebrada. Isso. Precisa. E mais do que orar é decidir mudar. Exatamente. Só uma oração, é isso mesmo. Não livra nada, não. Eu vou orar e já livrei. Mas se você continuar da mesma forma, não houve mudança nenhuma. Foi palavras lançadas ao vento. Então, ore. Tem que tomar uma decisão. Decidir, né? A vida ela é feita de decisões. Hoje eu decido o que eu quero fazer. Sim. Se eu quero ficar deitada, se eu quero estudar, eu decido. A vida ela é feita de escolhas. E você tem a oportunidade todos os dias de fazer a escolha segundo os padrões bíblicos. Amém. Né? Então é isso. Pastora, muito obrigada pela essa live de hoje. Foi uma bênção. Amanhã nós falaremos. Cada dia, gente, é um mais profundo que o outro. Amanhã nós vamos falar sobre sexualidade e espiritualidade. Eita, Jesus. Então. Olha, a Érica aqui falando da árvore genealógica. Muito bem. É bom. Isso é uma boa ferramenta para fazer. Então, que vocês possam estar aqui amanhã ao meio-dia. Na quinta-feira, a nossa live vai ser às 14 horas. Então, eu já vou começar a avisar hoje. Quinta-feira, a nossa live vai às 2 horas da tarde. Quinta-feira, às 14 horas. Também com assunto pesado, mas amanhã a gente conta qual é. Amanhã. Fique atento. A foto. A foto. Peraí, deixa eu só mostrar primeiro. Gente, olha isso aqui. Ó. Gotas de Sabedoria Conjugal. É o livro da pastora Elra e do pastor William Gonçalves. Gente, isso aqui, você não se deixe levar por isso aqui não, viu? Não se deixe levar, porque isso aqui tem tanto conteúdo, vale a pena para quem adquirir esse livro. Entre em contato no PV com a pastora Elra, ela tem prazer em enviar para vocês, ela passa o valor, passa direitinho, mas é um livro muito, muito bom. Aproveita que tem poucas unidades, tá? Essa edição já está esgotando. Cremos que em breve virão outras edições. E em breve também ela vai falar aí sobre o curso, mas até o fim da semana que ela vai lançar para nós, mulheres cristãs, que precisamos de mais conhecimento nessa área. Amém? Vou lançar, se Deus quiser. Estou falando do seu lançamento para a nossa fotografia. A foto. Eu esqueço, gente, esqueço. Já? Eu fico rindo parada, né? Parece que... Gente, foi ótimo.
vocês de novo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo e a pastora Evelyn. A gente sempre aprende, né? Uma com a outra. Então, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que realmente possa haver uma cobertura espiritual sobre a vida da sexualidade da sua família toda. Lembre-se que você é esse telhado e que você precisa estar com a sua vida sexual totalmente liberta, com a proteção do Senhor, para que isso não passe para a sua geração, para os seus filhos e para os seus netos. Amém? Amém. Beijo, Obrigada, gente. pastora. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém.